Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Um banda tem fundamento, mas quer um banda. Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Olá, umbandeiros, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Umbanda Básica, História da Umbanda, tá bom? Se você chegou até aqui é porque está acompanhando o nosso curso e se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal. Não esquece de deixar um like, curte este vídeo. Também, se quiser deixar um comentário abaixo com relação ao conteúdo, pode deixar, não tem problema nenhum, e compartilha nas suas redes sociais. Se ainda não é membro do canal, fique à vontade para assinar um dos nossos pacotes, que nós temos pacotes de membro a partir de R$ 2,99. Sejam bem-vindos ao Umbandeiros. Então, vamos lá. A questão aqui seguinte, nós vamos falar hoje sobre a palavra Umbanda, né? As origens da palavra Umbanda, as várias origens e teorias sobre a questão da palavra Umbanda. Mas antes da gente entrar nessa questão das palavras, da onde surgiram, como surgiram, as teorias que trouxeram até aqui, é preciso que a gente entenda uma coisa de novo. Eu já falei em outra aula e vou repetir. A origem da palavra Umbanda é uma coisa, tá? A origem da religião de Umbanda é outra, tá? Ou seja, a origem da religião de Umbanda não está no lugar da origem da palavra Umbanda, tá? E ao longo dessa aula de hoje, vocês vão perceber que existem várias teorias e a gente acaba não tendo como ter uma concordância única sobre essa terminologia de palavra Umbanda, mas eu vou trazer aqui algumas informações para que a gente possa tentar entender pelo menos esse contexto histórico. E aí, gente, tem gente que vai brigar por vários motivos e dizer que é assim e que é assado. O meu objetivo aqui nessa aula é trazer para você todas as informações, né, que a gente conseguiu ao longo da nossa caminhada, do nosso estudo. E também, esse curso aqui também, boa parte dele eu estou me baseando no livro História da Umbanda, tá? Do Alexandre Comino, né? Um ótimo livro, eu recomendo você também, se quiser entender um pouquinho mais sobre a história da Umbanda, recomendo que você leia o livro, tá? Por mais divergência que algumas vertentes podem ter, a informação elencada em fatos, ela não pode ser discutida, tá? Então é isso que a gente quer trazer aqui para alguns irmãos e para que a gente consiga absorver essas informações. Também lembrando que não quer dizer que o que eu falo aqui para vocês é verdade absoluta. Mas pela história, por toda a história da Umbanda, vários umbandistas eles trouxeram seus significados para dentro da Umbanda. E a gente vai falar disso aqui. Vamos começar por Leal de Souza, tá? Leal de Souza ele publicou no livro chamado Antologia da Umbanda o seguinte, ele escreveu o seguinte: eu prefiro concluir que Umbanda seja mais um neologismo formado das palavras e banda, e que muito bem se aplicaria ao caso, visto que, sendo a prática de Umbanda uma reunião de vários cultos, justo seria a unificação e coordenação dentro de uma nomenclatura que significasse ser Umbanda uma religião una e indivisível. Né? Quando ele fala ali em neologismo, aqui a gente pode identificar o seguinte, como não uma nova palavra, mas uma palavra antiga que tem um novo significado, entende? Esse que é esse neologismo que Átila Nunes quis trazer o conceito, né, do significado de Umbanda. A gente tem também, em 1944, o Dr. Carlos Azevedo, né? Ele diz o seguinte: o vocábulo Umbanda, conhecido desde a mais remota época como Ubanda,
que significa fraternidade e foi colocado pelos hindus no vértice superior do Triângulo do Himalaia. Então, o Dr. Carlos já trazia uma outra visão que entendia-se que os hindus já tinham uma conotação ao qual ele entendia que Umbanda, né, era colocado no vértice superior lá do Triângulo do Himalaia, que significava fraternidade, né? Então, essa é a visão do Dr. Carlos Azevedo de 1944. E aí a gente segue por longas e longas jornadas históricas e a gente consegue entender que vários escritores tentaram ressignificar também a palavra, mas a gente não vai conseguir falar de todos. Então, aqui eu estou pegando um pouquinho de cada informação que a gente vai colhendo aí conforme o estudo que a gente fez há muito tempo atrás aí também, né? Em 1945, no jornal O Radical, tem uma declaração de duas pessoas que na história da Umbanda são muito importantes. Por que eu digo isso? Tá? Eu digo isso pelo seguinte, essas duas pessoas são Leal de Souza e o Capitão Pessoa, tá? Eles eram médiuns desenvolvidos por Zélio Fernandino de Moraes e dirigiam tendas fundadas por Zélio. Então vejo que é um ponto muito importante nessas informações sobre a questão da palavra Umbanda. São médiuns que tinham contato direto com o Zélio, né? O Leal de Souza ele afirma o seguinte, que eu não sei o que significa Umbanda. O caboclo das 7 encruzilhadas chama Umbanda os serviços de caridade e demanda os trabalhos para neutralizar magia. O Capitão Pessoa ele já diz o seguinte, a palavra Umbanda não tem um significado certo ainda. Dá-lhe uma explicação provisória, né? Então, a gente observa aqui o seguinte, né? Que na tenda Nossa Senhora da Piedade e nas suas vertentes nunca foi dado um ênfase em si para o significado da palavra Umbanda. E às vezes nós umbandistas ficamos determinados a provar a verdade sobre a palavra Umbanda, né? Então você vê que mesmo os próprios seguidores do Zélio não tinham um interesse tão aprofundado ou fervoroso em querer saber o significado da palavra. Eles simplesmente faziam a Umbanda e praticavam a sua prática. Então a terminologia para eles não era tão importante. E tem também Aloysio Fontinelli, em 1940, ele afirma que Umbanda quer dizer na luz de Deus. E aqui é uma observação particular minha, é interessante, o mesmo umbandista que fala, o mesmo cara que dá uma conotação assim, na luz de Deus, ele faz umas conotações meio estranhas às vezes, né? Sobre Exu, por exemplo, eu acho que Aloysio Fontinelli foi um tanto quanto infeliz, mas isso é uma questão pessoal minha, né? Silvio Pereira Maciel, em 1950, ele tem o livro Alquimia de Umbanda. Alquimia de Umbanda, ele diz o seguinte, que a simbologia das sílabas que formam a palavra sagrada deve ser divididas em 3, tá? Umbanda. Quer dizer pai, Ban quer dizer filho e Da quer dizer Espírito Santo. Logo, Umbanda quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, na visão aqui do Silvio Pereira Maciel, ele quer se referir que Umbanda significa a Santíssima Trindade, tá? Yokanan, em 1951, ele diz o seguinte, Umbanda quer dizer mais banda. É Deus e banda somos nós, né? Isso que ele queria dizer. Leopoldo Bettiol, já no livro Batuque na Umbanda, ele explica que Umbanda significa magia, né? Roger Ferraud, não sei como é o nome dele, porque eu acho que é francês, Roger Ferraud, ele explica o seguinte, que Umbanda, ele provém de Aumbran, que quer dizer Deus em manifestação, que deu como corruptelo Aumban, e depois Aumbahand, e aí a Umbanda, e finalmente chega a
Umbanda, a palavra Umbanda, né? Então você vê que tem várias visões, né, sobre a formação da palavra, e se a gente ficar aí, nós vamos ficar umas 2 horas falando sobre várias informações e teses sobre a formação da palavra Umbanda, né? J. Alves de Oliveira, que entrevistou o Zélio no livro Umbanda Cristã e Brasileira, ele diz que o caboclo das 7 encruzilhadas, ele deu um nome a esse movimento religioso, né, a Umbanda. Esse nome seria, no início, a Labanda, e depois a Umbanda, e finalmente chega a ser chamado de Umbanda. Cavalcante Bandeira, no livro O que é Umbanda, ele diz o seguinte, que pela etimologia da palavra, a gente chega à conclusão baseada em fatos. Mais uma vez, chegamos à conclusão de que a palavra já existe na língua quimbundo, tá? No dicionário quimbundo, aqui que o professor Quintão também, aparece a palavra Umbanda como arte de curar, e Quimbanda como curandeiro, né? Na língua falada na Angola, então já existe a palavra Umbanda, né? Na cultura de Angola, né? Bem, aqui a gente tem que fazer umas observações. Por exemplo, o Zélio, ele afirma perdão, que o primeiro nome da Umbanda que foi dado era Alabanda. Ala quer dizer Deus, e Banda quer dizer nós. Depois virou a Umbanda, exatamente como fala, né, J. Alves no livro dele, né, no livro dele, e depois Umbanda, né? Então o significado que foi dado por Zélio Fernandino de Moraes é que Umbanda quer dizer Deus conosco. Então esse é a definição do Zélio, Deus conosco, né? Então, como eu falei para vocês, a origem da palavra Umbanda é uma coisa, a origem da religião de Umbanda é outra. Não dá para a gente ligar a origem da palavra à origem da religião de Umbanda, porque Umbanda é uma religião, e uma religião, ela aparece no momento em que o seu fundamento e a sua ritualística é determinada. Isso foi em 1908, com o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então, não podemos ligar a conotação de origens da palavra para determinar onde surgiu a Umbanda, tá? A palavra é uma coisa, a religião de Umbanda, a origem da religião é outra, certo? É isso que eu quero trazer para vocês. Então, dificilmente nós vamos entrar num consenso sobre a questão e a terminologia da palavra Umbanda, né? Tem várias origens, várias fontes, e cada fonte vai justificar a sua origem, né? Mas eu acho importante a gente dizer que para Zélio de Moraes, Umbanda quer dizer Deus conosco. Então, essa definição do Zélio, Deus conosco, para mim eu acho que é bem importante e fica aqui registrado na aula de hoje, falando sobre a origem e a palavra Umbanda. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, por favor. Compartilha também, deixa um like e faz o seguinte, se você conhece uma outra história a respeito dessa terminologia, escreve aí para nós, para a gente ficar ciente também. E compartilha o nosso vídeo nas suas redes sociais. Faça do Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu fraterno Saravá. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer